Se você já passou pela saia justa de ter que interromper o político num evento, numa reunião, numa conversa com um eleitor, esse vídeo é para você. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 7 anos. E ao longo da minha jornada, eu já tive que interromper políticos em diversos momentos. Confesso para você que no começo eu ficava um pouco sem jeito, porque eu precisava interromper o político, e o contexto que eu estou falando aqui é de você ter que realmente interromper o político, ou porque tem uma outra agenda, ou porque tem uma outra situação que precisa dele. Então é uma interrupção justificável, que fique muito claro aqui. Mas você pode ficar um pouco sem jeito, porque às vezes a conversa está animada, às vezes ele está com uma autoridade, ou às vezes ele está ali no palco falando demais. Então eu vou te mostrar algumas formas que você pode trabalhar essa abordagem sem ser grosseiro. E a primeira dica é você ter um combinado prévio com o político. Aquela coisa, aquela mexida no relógio, aquela movimentada no celular ou um outro sinal que fique claro para o político que já está na hora dele ir encerrando. Eu utilizo muito isso quando o político está numa fala, num palco, num palanque, porque normalmente a gente já organiza a fala dele e quando ele está sendo muito prolixo e ele olha para mim, eu já dou o sinal. Ou não, eu tenho dois sinais, é o sinal de já pode finalizar e o sinal de pode seguir mais um pouquinho que tá bom. Então ter esse combinado prévio ajuda bastante o político a entender se ele deve continuar ou se está na hora dele encerrar a fala dele. Segundo jeito de você interromper o político que está ali falando demais é uma abordagem educada. É você chegar para ele e falar: deputado, vereador, a nossa próxima agenda já está nos aguardando e a gente não quer deixar o pessoal esperando, né? Então, vamos. Essa também, além de ser uma forma educada, mostra que o político está em movimento e justifica também essa interrupção, porque você está falando que nós precisamos sair porque existem outras pessoas que estão nos esperando. Então mostra que o político é proativo, mostra que ele é preocupado com as pessoas e é uma forma de interromper sem deixar nenhum tipo de situação incômoda. Então, aconteceu isso, essa é uma boa justificativa para você utilizar. E quando você vai utilizar essa abordagem? Quando o político estiver numa agenda, num evento, que ou ele dá sinal para você, e aí voltamos novamente na questão de sinal, essa coisa de sinal não vale só para quando o político está no palco, mas também quando estão em evento e o político quer sair de uma situação. Aí quando ele olha para você, ele dá um sinalzinho, ou ele mexe de um jeito no cabelo, ou ele mexe ali na lapela, ou ele pega no celular, ali no relógio. Para mim, eu uso muito esse do pegar no relógio. Ele pegar no relógio ou ele pegar no pulso dele, se ele não usa relógio. E aí eu sei que ali eu tenho que intervir. Então eu utilizo muito essa abordagem educada quando eu quero tirar o político de uma situação, uma roda de conversa, um evento, seja o que for. Um outro jeito, e aí é quando o político está conversando com um eleitor, é chegar e interromper a pessoa valorizando ela. É falar para ela: olha só, a gente precisa ir, mas deixa o seu contato para que a gente possa continuar essa conversa. Também é mais uma forma educada de interromper, de tirar o político da situação, mas valorizando a pessoa. Então, respondendo dessa forma, a pessoa não vai se sentir interrompida, ela não vai se sentir ofendida e não vai ficar magoada. Então existem diversos jeitos de você interromper um político quando a fala está se estendendo, e quando eu falo assim, o político que fala demais, também é o político que está numa situação onde se fala demais e ele precisa ser tirado daquela situação. Primeira coisa é você analisar essa situação e a partir disso usar essas respostas que eu te dei, seja por meio de um sinal, seja dizendo que ele tem uma outra agenda e que ele precisa ir, ou seja valorizando a pessoa com quem ele está conversando. É muito importante que você saiba ler o cenário para saber qual é o jeito certo que você vai fazer essa interrupção. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!